Então vamos à palavra, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Você já me ouviu falar bastante disso, mas vamos com calma trabalhar no mesmo assunto. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, mas a tônica é o versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2, 1 a 7. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, olha isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate, presta atenção, a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando você tiver oportunidade, esse é o testemunho. Cristo se deu em resgate por todos. Para isso fui constituído pregador, apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Deus maravilhoso, tem tanta verdade nisso aqui. Abra o nosso entendimento. Se existe ainda algum véu da religião em nós, das doutrinas do passado, de onde nós passamos, liberta isso. Liberta isso, abra o nosso entendimento de todos que estão aqui. Queremos ver a verdade, entendê-las. Eu oro também por aqueles que nos ouvirão e assistirão lá na internet. Liberta o entendimento deles, Senhor. Liberta do véu religioso. Sabemos que só o Teu Espírito pode fazer isso. E oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Olha o que Paulo fala. Olha o que ele tem em mente. Olha a visão que esse apóstolo tem. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Então o que Paulo quer dizer com isso? Que não existe nenhuma outra coisa que faça mediação entre Deus e os homens. Não existe nenhuma outra pessoa que faça mediação entre Deus e os homens. Não existe nenhuma outra forma que o homem se achega a Deus e Deus se achega ao homem. Não existe. Não existe. O único meio de uma pessoa se achegar a Deus é através do Cristo Jesus, homem. É o único mediador. O único meio que Deus vem ao homem. Bom, a gente pensa assim, bom, então eu só chego a Deus através de Cristo. Mas quando Deus vem a mim, Ele vem de um monte de formas. Também não. Ele só vem a mim através da mesma porta que Ele abriu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que todas as bênçãos que o homem necessita e precisa ter, foi-nos dada em Cristo nos lugares celestiais. Tudo que Deus faz para o homem, Ele não passa por cima de Cristo e vem fazer à esquerda ou à direita. Ele faz através de Cristo. Por isso todas as bênçãos que Ele nos deu estão na pessoa de Jesus Cristo. Então não existe outra coisa que faça mediação. Eu posso chegar aqui e falar, essa rosa aqui é Jesus, é ungida, até chegar em Xaramanaia Ralabacaia. Posso chegar e falar, no final do culto, quem tocar aqui, a vida vai mudar. Posso falar isso, milhares podem acreditar. Eu posso ir na televisão falar isso. Mas é uma grande fraude, uma grande mentira de quem não fala a verdade. Porque o único mediador entre Deus e os homens, o único que me leva a Deus e traz Deus a mim é a pessoa de Jesus Cristo. E Deus não quebra esse princípio da palavra. Então hoje nós vemos uma igreja infestada de mediadores, né?
infestada de coisas oradas, coisas ungidas, óleo de tudo quanto é tipo, água de todo quanto é lugar, roupa santa, suor de um, óleo de outro, né? Nós vemos uma igreja que está na mídia, eu preciso falar assim, falsa, que não prega que Cristo é o mediador. Mediador é o que eles vão apresentar na campanha. Mediador é o objeto consagrado que eles vão dar, é a chavinha, é o tijolo, é o banho do descarrego, é o banho dos 7 elementos, é esse monte de invenções. E as pessoas acreditam que isso vai fazer uma mediação entre Deus e os homens. É a coisa mais mentirosa e falsa que existe. Aí eu falo para você da internet, você está em lugares que faz isso, você pode não gostar do que eu falo, mas fuja desses locais, porque isso que eles dão não faz mediação, é feitiçaria, é evangelho estranho, é mentira. É mentira. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. O resto é mentira. O resto é conversa fiada, o resto é religião, o resto é manipulação. Entende? Eu vou brincar com você. Se eu fosse visitar uma igreja que não pregasse isso, me apresentasse coisas inanimadas, ungidas, eu nunca mais voltaria lá. Por quê? Porque se faz isso, o que está por trás disso? Não está o evangelho, não está a verdade. Está bem claro isso na sua mente? Você já está com o coração livre dessa falsa religiosidade evangélica? Você crê só em Jesus Cristo? Entenda isso, meu irmão. Vou repetir. Não tem nada que te leve a Deus. Eu não posso te levar a Deus. Eu sou uma voz que posso falar, mas não tenho poder para te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não posso te levar a Deus, só posso falar. E tá bom demais, não quero mais que isso. Mas aquele que te leva a Deus é Jesus Cristo. Então, se a fé da pessoa não está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, ela tem uma fé mística, uma fé que não é a verdadeira. O que a Bíblia nos manda crer? Só em Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz, e nada mais. O que é a fé evangélica? A fé evangélica crê em Cristo, na sua obra redentora, e em nenhuma outra coisa. Essa é a verdadeira fé. O que passa disso é uma fé mística, não é a fé bíblica, evangélica. Ela é misturada. Então, olha nos movimentos religiosos que estão falando em nome de Jesus, as coisas que eles estão fazendo na mídia para atrair as pessoas para a igreja. Olha que coisa estranha, que trevas que nós já estamos vivendo no meio evangélico. Olha e entende e acorde, isso já está acontecendo. Inventaram um monte de mediadores. Entende isso ou não? Até suor de um deles está fazendo um milagre. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Se o teu coração, Paulo disse assim, santificai-vos a Cristo no coração. O que é santificar a Cristo aqui dentro? Significa que eu não creio em nenhuma outra coisa mais. No meu coração não tem mistura nenhuma. Eu creio em Cristo e acabou, em nenhuma outra coisa. Não tem Cristo e mais uma coisinha orada. Cristo e mais um homem que vai mudar a minha vida. Cristo é a oração forte de alguém. Cristo e o lencinho ungido que aquele falou que vai... Não tem nada disso. Santificar a Cristo aqui dentro, só tem lugar para Ele e nada mais. Nada mais. Está bem claro isso no seu coração? Vamos para outros textos simples, né? Textos simples. João capítulo 14, vocês sabem de cor. João 14, que eu falo muito aqui. João 14, 6, né? Falo só o capítulo. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde vou. João 14, 4 a 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou, presta atenção, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem outro. Não tem outro meio de chegar a Deus. Olha como
olha como a porta é. Isso que aqui é a porta estreita. A porta estreita não é eu deixo de pôr uma roupa, eu pus ou não pus. Isso é legalismo estreito. A porta estreita é isso, é só Jesus, não passa nada. Não passa nada. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Absolutamente ninguém. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe uma outra alternativa. Ou é a minha fé em Jesus Cristo, ou nada mais. Ou nada mais. Vocês conseguem ver a negridão das trevas pairando no meio evangélico ou não? Eu vejo as pessoas acreditando em cada coisa. Coitado, eu fui numa farmácia ali na Avenida Guapira. Já falei isso, vou falar de novo. Saiu uma senhora com uma cara triste, aí começou a dar uns pingos de chuva. E ela saiu de uma igreja, veio com uma rosinha, coitada da rosa, nem se tivesse bonita como essa planta, viva, né? Acho que eles fizeram economia. Aquela mulher com aquela rosinha assim, a rosinha estava assim, sabe, ó, murcha, caída, coitada, ela, aquilo tão santinho na mão dela. Olhei para ela assim, olhei bem nos olhos, eu parei o carro para entrar na farmácia, tinha uma cobertura, ela estava lá. Olhei nos olhos dela e falei, meu Deus, ela vai para casa, olha a expressão do rosto triste. Acho que ela não teve dinheiro para fazer o sacrifício naquele dia. Acho que ela não teve, saiu com a rosinha, acho que como ela não teve, deram a rosinha murcha para ela. Porque as boas eram só para quem fez, né? Então é isso, deve ter. Ela saiu triste, aí eu olhei assim para ela e falei, meu Deus, olha em que ela está crendo, numa coisinha murcha, ela vai para casa, vai pôr aquilo na água e vai achar que os demônios vão grudar ali. Aí depois ela vai trazer aquilo que os demônios grudaram na bolsa para queimar na igreja. O que fazer para uma pessoa assim acordar da verdade? Vocês estão entendendo ou não? E ela tem um Cristo poderoso, maravilhoso, que aniquilou, despojou o diabo na cruz. Mas só que essa verdade não está dentro dela. E ela está acreditando numa coisinha morta, tortinha ali, coitada. Com medo de um monte de coisa. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 10, vamos lá, volta um pouquinho. Tudo isso é para trabalharmos, para falar da ceia, tá? João 10, 9, só o 9. Aqui ele está tratando que ele é o bom pastor, ele também é a porta das ovelhas, e ele é o bom pastor, né? E ele chega nesse versículo 9 e fala, eu sou a porta. Eu sou a porta. Imagine aquelas pessoas na igreja com uma porta de madeira assim, ó. Um corredor de sal grosso. E elas, coitadinhas, elas estão crendo. Se ela passar naquela madeira ali, ó, pisando naquele corredor de sal grosso, que é da macumba, não é da Bíblia, elas vão mudar, elas vão passar ali e a vida dela vai mudar. Mas Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Entrará e vai entrar numa outra dimensão. Entrará e sairá e achará o quê? Ele está falando das ovelhas, o alimento, a vida, a pastagem. A porta é a divisão de duas dimensões. Né? Eu dou sempre esse exemplo. Você está chovendo, você vem na rua, abriu a porta da tua casa, entrou, você está dentro da tua casa protegido. A chuva ficou para trás, mesmo que esteja caindo relâmpago lá. Então Cristo é a porta. Quando eu entro por essa porta pela fé, eu saio numa outra dimensão, uma dimensão de liberdade, de salvação, de alegria, de segurança, de coragem, de libertação. Acabou a escravidão. A escravidão ficou do outro lado. Cristo me leva a uma nova dimensão de fé e de vida. Ele é a porta, ninguém mais é a porta. Não existe outra porta, não existe mais que a pessoa maquine um monte de invenções para atrair a multidão. Não existe outra porta. O que passar disso é mentira. É ou não é? É mentira. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará o quê? Pastagem, vai achar vida. Olha,
O problema é que a gente pode ficar 20 anos dizendo que a gente é crente, dentro do ritual da igreja, daquela caixinha da igreja, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Isso, aquilo, aquela caixinha. Você tem que orar assim, não pode orar assim, você tem que falar assim, né? A gente pode passar 20 anos dentro da igreja e não entender o que é a porta. E não ter nenhuma visão de quem é Jesus Cristo. A gente caiu num sistema religioso organizado. Olha, para você continuar sendo salvo, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, tem que pegar isso e tem que tirar aquilo. Você não pode deixar de dar aquilo, e você tem que estar em todas as campanhas. Se você falhar, já era, o diabo entrou. E às vezes a gente passa 20 anos dentro, fazendo nessa caixinha, essa coisa quadrada. Esse quadrado, né? E não pensa. E ali é posto na nossa cabeça a doutrina pessoal da igreja. E você fica ali travado com aquilo. E não consegue entender que essa porta, que é Jesus Cristo, que é a única, não é isso. É que a organização criou esse sistema e pôs na tua cabeça. E você fica ali encaixado nisso e não pensa mais. E se pensar um pouquinho, vai falar assim, ó, o diabo, irmão, você está desviando da verdade. Se pensar um pouquinho, começa a falar que você está na mão do diabo. E às vezes passa anos, você não acorda para o evangelho. Precisa entrar numa crise muito grande para todas as estruturas da gente cair por terra. E você vê que tudo aquilo que você acreditava era pó, não resolveu nada. Aí você precisa de uma coisa maior. Está na hora de encontrar o evangelho. Aí é que vai encontrar o evangelho. Só assim. Então ele é a porta. Hebreus capítulo 9, vamos lá. Hebreus capítulo 9. E aquele que passou pela porta é livre. É livre. O que passou pela porta não tem mais maldição. Não precisa passar por processo de libertação. Ele só precisa ser ensinado o que aconteceu com ele. O diabo não tem mais poder sobre ele. Ai, pastor, não fala isso, dá até arrepio. Fique arrepiado, é porque você não está entendendo ainda. Né? É um justificado, é um perdoado, redimido, selado com o Espírito Santo. É liberto, não tem mais espírito de escravidão. O que passou pela porta é assim. É assim. E não volta mais para trás. Então o que eu falei? Hebreus 9. Hebreus 9, 26. Deixa eu chegar lá. Vamos ler só o 26, mas depois você lê esse capítulo 9 todo. Que aqui ele vai explicar que o sacrifício de Cristo foi perfeito. E todos aqueles sacrifícios da velha aliança acabou, não precisa fazer mais. Que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. E não precisa mais sacerdote do Velho Testamento, não precisa mais da lei, não precisa mais nada daqueles rituais que Cristo cumpriu tudo na cruz. Ele foi o cordeiro que fez o sacrifício perfeito, que cumpriu a lei. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele que aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha lá, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para, leia e entenda, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo os pecados. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam a salvação. O que é aniquilar? Aniquilar é destruir, reduzir a nada. Quando o escritor fala de pecado, é esse sistema que Paulo fala. Por um homem entrou um sistema, o pecado no mundo. Por um homem entrou uma coisa chamada pecado. Eu sempre falo, é que nem um vírus HIV, só que é pecado. E contaminou toda a raça humana e trouxe esse estrago que você vê até o dia de hoje. Pecado não é cometer um errinho fora. Eu cometo erro fora porque eu sou o grande errado por dentro. Não tem como mudar. Eu me irrito, eu perco a paciência,
me dá tique nervoso. Ai, pastor, eu não preciso pôr aquela roupa e vir de domingo assim, ó, para a igreja, santo, né? Aí eu sento, aí fico sério assim, como se eu estivesse meditando, né? Às vezes eu estou sério aqui de cansaço, não é meditando, eu estou cansado. Aí olho para você, você vê que eu já fico até sentado aqui, numa dor na sola do pé. Depois de 60 é isso, né? Você gosta que eu falo dos seus defeitos, né? Os meus. A gente pensa que pecado é assim, perdi a paciência com a esposa. Ela me acertou o olho com o ovo frito. Até parece que essas coisas não acontecem, né? A gente só é santo na igreja. Chega na igreja todo mundo, oh glória, oh glória. Pois em casa é um pau só entre marido e mulher, é uma irritação. Mulher com marido, está no trânsito, quase fala um palavrão. Aí quando chega na... vamos dispor a roupa da igreja, a gravatinha, o paletó. Chegou o santinho. As irmãs fizeram calça a semana toda. Chega no domingo, vem de saia. Estou brincando, não é nada disso, né? Tem que ir santo para a igreja. A gente pensa que pecado é esses defeitos. Você vai ser defeituoso até o fim. Você já descobriu que você não tem jeito? Já descobriu que você não tem jeito? Você é uma droga. E eu sou outra. Já, para de jogar a culpa do diabo. Foi o demônio. Não foi o demônio, não. É você, é o que você é. Então a gente pensa que pecado é isso. Pecado é esse sistema que entrou no planeta, esse vírus, contaminou a raça humana, destruiu tudo. Isso é o pecado que nos tornou inimigo de Deus. E era a parede de separação entre Deus e os homens. Agora, quando Cristo vem, presta atenção. Quando Cristo vem na cruz, ele toma esse sistema, essa coisa chamada pecado, que é muito mais do que um errinho externo. Essa natureza maldita, maligna que todo ser humano tem, a culpa de toda a humanidade. Ele não veio morrer só, não, ele veio morrer por toda a humanidade. Ele pagou na cruz o preço do pecado, desde Adão até o último homem que vai viver na terra. Ele pagou por toda a existência da raça humana e tirou essa coisa, o Cordeiro de Deus, João diz, que tira o pecado do mundo. Então na cruz, a única, olha, meu irmão, você pode dar dinheiro, pode fazer sacrifício, pode lavar a igreja, você pode fazer de tudo. Não, você não tem poder para aniquilar o pecado. No dia seguinte você vai errar tudo de novo, aí você vai pôr a roupa de religioso. E no dia seguinte vai errar de novo e não para mais. Não tem como, você é assim. Não tem uma coisa que você possa fazer para vencer o pecado e aniquilar o pecado. Não tem. Não tem religião, não tem campanha, não tem voto, não tem sacrifício. Eu posso ir lá no Velho Testamento fazer todas as campanhas que eles fazem lá. Não tem jeito. A única coisa que poderia remover isso, tirar isso, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz. Então, na cruz, entenda isso, ele aniquilou, destruiu essa coisa chamada pecado. Tirou a culpa. Você consegue acreditar ou não? Tirou a culpa. Tirou a culpa. Então, quando eu acredito nele de todo o coração, se cumpre esse perdão na minha vida. Minha culpa é tirada. Quem não acredita ainda está antes da cruz, está condenado. Mas nós que acreditamos já passamos da cruz, estamos desse outro lado. Então tudo aquilo que me condenava, que me escravizava, foi aniquilado por Cristo na cruz. Acredita nisso? Primeira coisa para você entender isso, é descobrir que a sua justiça própria não resolve nada. Que toda a sua frequência na igreja é bom, mas não resolve nada. Que todo o seu esforço, o seu jejum não resolve nada. Pode se matar de ficar sem comer para ter poder. Você vai achar só que tem poder. Uma coisa ilusória. Não tem poder para vencer o pecado. Nenhum jejum da face da terra. A única coisa que teve poder para vencer foi o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Nisso que nós cremos. Então, ele aniquilou o pecado na cruz. Aniquilou, vou ler. Ora, nesse caso, versículo 26, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo.
Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Então, o sacrifício perfeito, tudo aquilo que na velha aliança, todos os sacrifícios da velha aliança, que eram sombra, não resolveu nada, tinha que matar aqueles animais, derramar aquele sangue o tempo todo. Imagine aqueles sacerdotes com aquela matança de animais, aquele sangue escorrendo sem parar, aquele cheiro mau, quantos mosquitos deviam ir lá naquele lugar, aquilo fedia de tanto animal que era sacrificado, e matava aquele sangue escorria. Imagine aqueles sacerdotes como viviam naquilo, tudo por causa do pecado do povo. Agora Cristo vem como Cordeiro de Deus e na cruz ele aniquila o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você acredita nisso? Então toda a culpa do pecado foi aniquilada na cruz, destruída na cruz. Por isso que fala em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Ah, pastor, se não tampar todas as brechas, fizeram isso na cabeça, que eu tenho que tampar brecha. Você descobriu que não consegue tampar brecha? Hã? Acorda amanhã 6 horas, que nem eu, ou dorme um pouquinho mais se você puder, e fala assim: até meio-dia eu não vou pensar nada errado, não vou me irritar, eu vou ser bonzinho, eu vou tratar todo mundo bonzinho, eu vou ser perfeito. Quando chegar meio-dia, faz um balanço. Você pensou um monte de coisa, você ficou desassossegado, você julgou o marido, julgou a esposa, se irritou, perdeu a paciência, sabe? Você percebe que você não consegue tampar brecha. Ninguém tampa a brecha com nada. Você percebeu que você é uma peneira e não consegue tampar nada? Sabe o que tampou a brecha? O sangue dele na cruz. Ele é o tampador de brecha. Aniquilou o pecado, você não consegue tampar. Puseram na cabeça que você tem que tampar a brecha. Só não te ensinaram que você é uma peneira constante. Não consegue. Não consegue. Então cai por terra, meus irmãos. Nós temos que ser santos. O que é ser santo? É ser separados. Tudo que você evitar de fazer coisa errada, de se meter em coisa errada, ter uma linguagem sadia, uma linguagem boa, faça. Mas você tem que saber que você não consegue ser perfeito e falha em muitas coisas e não consegue parar de falhar. Não tem como tampar. Se Deus não guardar, não adianta passar óleo na parede para proteger sua casa. É tudo ilusão isso aí. É tudo ilusão. Ele tampou a nossa brecha na cruz com o sangue derramado. Sim ou não? Sim. João capítulo 19. Vamos lá. João 19. Há tempo atrás nós pregamos isso. Versículo 28 em diante. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Para um pouquinho. Se cumprir qual Escritura? Não tinha nada no Novo Testamento escrito. Ia só ser escrito alguns anos depois. Então, quando Jesus na cruz, ele viu que tudo tinha se cumprido, tudo estava feito para se cumprir a Escritura. Se cumprir qual Escritura? Tudo aquilo que se referia a ele do Velho Testamento. Presta atenção. Desde os sacerdotes, dos sacrifícios, do tabernáculo construído por Moisés, do templo de Salomão construído, tudo que se referia a ele, desde Gênesis 3,15, quando Deus diz: maldita és sobre todos os animais selváticos, sobre o seu ventre rastejarás, comerás pó da terra até o dia, né? O que Deus disse para a serpente? Que ela seria maldita e se alimentaria do pó da terra. Mas da semente da mulher levantaria um que feriria ela na cabeça. Desde ali, quando Jesus viu que tudo estava se cumprido, tudo, entenda que o Velho Testamento se cumpriu. Entenda que muitos salmos se cumpriram. Entenda que Isaías 53 se cumpriu. Se cumpriu as Escrituras. Quando se cumpriu tudo, acabou tudo que precisava ser feito. Então ele diz o quê? Olha lá.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que é estar consumado? É que tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser liberto da mão do diabo, nascer de novo, se tornar um filho de Deus, ser selado com o Espírito Santo, ser perdoado, ter a vida eterna, ser resgatado, tudo que precisava ser feito, foi feito na cruz, está consumado, acabou, se realizou, se cumpriu, não tem mais nada a se fazer, a não ser acreditar que já foi feito. Quer dizer, pastor, o senhor está dando um nó na minha cabeça. Quer dizer que eu não preciso ir naquela campanha de libertação? Não. Sabe por quê? Porque você não é escravo, você é filho. E sendo filho, você é herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 4, leia lá. Vê se alguns dos discípulos fizeram campanha de libertação 20 dias, 7 dias para os crentes serem libertos. Vê. Onde Paulo falou: meus irmãos, façam muita campanha para vocês se livrarem, hein? Se não fizer, onde? Quer dizer, pastor, que o diabo não tem poder sobre a minha vida? Não! Não tem. Você tem medo do diabo por quê? Porque fizeram dele maior que Jesus. Fizeram um Jesus assim, fraquinho, com um dedinho de moça, né? Fraquinho, lá num quadrinho assim, ó. E um diabo forte, tatuado, cada garfo nos braços, assim, um garfão no peito, ele tá lá, ó, barbudão, assim, chifrão, né? Aí os crentes olham: ai meu Deus! Na cruz o diabo foi despojado, destruído e aniquilado. É isso que a nova aliança nos mostra. Então, se você é um salvo, você precisa descobrir essa verdade na palavra e crer. Jesus não disse: se eu fizer campanha, eu vou ser liberto. Se eu me esforçar muito, eu vou ser liberto. Se eu lutar muito, eu vou ser liberto. Ele disse assim: você vai ser liberto quando você conhecer a verdade. A verdade, você é liberto pelo conhecimento. O conhecimento é que te liberta. Não é o quanto eu vou gritar na tua cabeça, o quanto eu vou pôr a mão. Nós acostumamos a fazer isso. Mas é o quanto eu já entendi, conheci, é isso que vai ser a minha liberdade. Então está consumado. Mesmo você fraquinho como eu, que não consegue muitas coisas, está consumado, o véu do tempo se rasgou. Deus agora abriu um novo e vivo caminho que nós vamos ler. E o que tem a ceia a ver com isso, pastor? O que é a ceia? Quando você comer o pão e você beber do cálice, vocês estão anunciando o que? Cristo morreu, está consumado, trazendo à memória toda a vitória da cruz. Por que ele estabeleceu a ceia? Que não é Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, não tem nada a ver com os judeus. Porque a igreja esquece das verdades, ela quer novidade. Você não vê que as pessoas andam atrás de novidade? Então ela vai esquecendo a pregação da cruz, a obra de Jesus, e vai pregando só o que interessa para o povo. Quando você vai ver, você fica numa igreja que se afastou da cruz, não fala mais nada de salvação há anos. Ele estabeleceu a ceia para toda hora você trazer a memória: está consumado, está consumado. Então, participar da ceia é uma coisa gloriosa, poderosa, porque eu lembro dos feitos da cruz, lembro que está consumado. Entende isso ou não? Não tem nada a ver. Eu sei que tem alguns pregadores da graça que falam que não tem, ceia é falsa, é blasfêmia, mas discordo deles abertamente. A ceia é coisa do Novo Testamento, da nova aliança. Ele falou: este é o sangue do Novo Testamento, é o Novo Testamento no meu sangue. Começou uma coisa nova, acabou. Páscoa é para os judeus, nós não comemoramos Páscoa, não tem nada a ver com a gente, Páscoa, nós somos igreja. É coisa do Velho Testamento. Novo Testamento é ceia. Trazer à memória as vitórias da cruz. O culto da ceia é o momento onde eu paro e revejo dentro de mim se eu estou crendo no sacrifício mesmo, se eu não estou iludido com as historinhas de fé que está por aí, se eu não estou me desviando do ponto central que é Jesus Cristo e retornar de volta.
Está consumado. Quando eu entendo, pena que eu demorei 20 anos para entender que estava consumado. 20. Eu demorei 20 anos para entender que estava consumado. Perdi tempo. Mas está consumado. Sim ou não? Aí vem a tentação. Ai, será? Acho que esse pastor aí está meio doidão, né? É? Consumado. As correntes. Os banhos de descarrego. Eu gosto de pastor, eu gosto. Eu ponho a mão na cabeça assim, meu cabelo até sobe. Toda sexta-feira eu estou lá. Gosto de fazer assim para trás. Porque sempre o mal está na minha vida. Tem um demônio direto. Sou crente e tem um demônio que tem que fazer assim toda semana. Quarta-feira eu estou lá. Sexta-feira eu estou expulsando o diabo. Saiu o espírito, entrou o diabo. Imagina a cabeça desse povo como está. Não me leve a mal, preciso falar isso. Na internet a gente alcança centenas deles. E eles vão sendo libertos. Todo dia, todo dia. Está consumado? Vamos em frente, só mais um pouquinho. Agora Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Que coisa linda que nós já ensinamos, já falamos, já pregamos, já repetimos e não vamos parar mais. Né? Hebreus capítulo 10, o que aconteceu na cruz? 10, versículo 19. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que era os santos dos santos? Era aquela parte do tabernáculo ou do templo, aquela parte profunda, onde tinha a arca da aliança, que tinha aqueles 2 querubins. Dentro da arca tinha o maná, a vara de Araão, as tábuas da lei. Tinha aquele castiçal aceso com aquela luz. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano com sangue de animais pelos pecados dele e pelo pecado do povo. Lá era o lugar da presença de Deus. Ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Então era um Deus oculto lá do Velho Testamento, um Deus dentro de uma salinha com fogo aceso, uma coisa estranha. O povo ficava longe, sempre com medo. Então ele está dizendo que agora que está consumado, nós, qualquer um que crê, podemos entrar naquele lugar com intrepidez, sem medo de nada, entrar na presença de Deus sem medo de nada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Qual é a base da minha entrada lá? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o que o sangue de Jesus Cristo fez? Está consumado. Mas abriu para nós da nova aliança um novo e vivo caminho. Na nova aliança todos nós somos sacerdócio real. Ah, pastor, que blasfêmia é essa? Não, vamos ler, vamos lá. Pedro, depois a gente volta aqui, marca, nós vamos voltar aqui. Primeiro de Pedro, vamos lá. 2:9. É isso que você é assim que você tem que ver. A Bíblia está dizendo aqui que você não é nenhum amaldiçoado, você não está debaixo de maldição, você não é endemoniado, você não está aprisionado. Não está dizendo nada disso. O que a Bíblia diz? Versículo 9, 1 de Pedro 2:9. Vós, porém, sois, nós somos. Não é para se orgulhar, não, é Deus que fala isso. Nós somos, é isso que eu creio. Olha lá, uma raça eleita, um sacerdócio real. Quer dizer que no Novo Testamento todos somos sacerdotes, todos. Cristo nos fez sacerdotes. Podemos entrar nos santos dos santos, na presença de Deus, com intrepidez, sem medo, sem receio, sem culpa. É isso que nós somos. Não tem, no Novo Testamento acabou esse negócio de especiais. A igreja criou isso. O pastor é especial, a reveladora é especial, o vaso é especial. Deus só fala com eles e tem um monte de coitado que precisa ouvir eles. Depender da fé deles, depender da unção deles, depender da língua deles, depender do grito deles, da oração forte deles. O povo é um coitado que fica lá e eles são os bons. Foi criado isso na nossa cabeça. Isso é mentiroso, é falso. Nós todos somos sacerdotes, o caminho está aberto para todos nós. Qualquer um que crê,
entra direto na presença de Deus através do sangue de Jesus. Acabou esse negócio de os vasos escolhidos, os eleitos de Deus, os bonzinhos, os mais santinhos. Aí você vai na igreja, está lá o pastor e tem lá um monte de gente atrás. São super santos, né? Super santos. Aí eles olham assim para o povo, né? O único bom é Jesus Cristo, mais ninguém. Acabou, você não precisa correr atrás de ninguém, a tua oração funciona, Deus te ouve. Ai, pastor, Deus te ouve quando você vai acreditar que o caminho foi aberto. Não precisa pedir oração, não quer pedir, é porque você não entendeu ainda. A tua oração funciona, acredita que a tua oração funciona. Oração forte é a tua, acredita, o caminho está aberto pelo sangue de Jesus. Está ou não está? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que nós somos, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que já nos chamou, já chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês já alcançaram a misericórdia. Já alcançou a misericórdia. Então para com esse negócio, misericórdia. Não, eu já alcancei a misericórdia de Deus. Já está na minha vida, já alcancei. Alcancei ou não alcancei? Não está aqui, já alcançastes a misericórdia de Deus. É isso que nós somos, é isso que a Bíblia diz que somos. Volta lá para Hebreus rapidinho. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha lá, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o sangue na cruz abriu um novo e vivo caminho. O véu é a carne que é um véu que nos impede de ver as coisas celestiais de Deus. Mas na cruz essa carne foi partida em Jesus Cristo. O véu abriu. É que a gente não acredita. Então qualquer um tem acesso a Deus agora, está perdoado. Jesus abriu o caminho. Entende isso ou não? Está aberto. O novo e vivo caminho, um caminho que não existia na velha aliança. Davi não conheceu esse caminho. Moisés libertou o povo do Egito, não conheceu esse caminho. E Abraão nem enxergou essas coisas. Hã? Salomão construiu um templo, mas não viu isso aqui. Elias fez cair fogo do céu, mas não entendeu nada disso aqui. Entendeu? Hã? Eliseu também fez lá os milagres, aquelas coisas todas, é pregado até hoje. Mas não entendeu nada disso aqui. Porque essas verdades não existiam. Cristo não havia vindo, a cruz não existia naquele tempo, era uma coisa futura. Mas agora isso existe, nós estamos depois da cruz. Então, o novo e vivo caminho foi aberto. Quando eu comecei, eu não entendia nada disso. Que dificuldade, meu Deus, tudo era dificuldade. Tudo era difícil, tudo era condenação, tudo era peso. Tudo me custava muito, me pediam para fazer mais além das minhas forças. Vivi esgotado. Tem tanta gente dentro da igreja esgotado. Ele tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo de manhã, à tarde, à noite. Está esgotado, não aguenta mais de tanta coisa para fazer. Está sugado, totalmente, está seco. Ele está no tempo das espigas secas e das vacas secas lá de José. Pior que o gordo não vem, só fica seco. Não vem. Ainda se sente que está devendo e que a oração dele não passa do teto. O novo e vivo caminho foi aberto. Acredita nisso? Então nós vamos participar da ceia. O que nós vamos trazer em mente? Está consumado. Jesus já fez tudo. Ele mesmo diz: está consumado. O novo e vivo caminho está aberto. Está aberto, eu só preciso crer. Pela fé eu entro nisso e vou desfrutar da grande verdade. Então, quando você pegar esse cálice e comer o pão, o caminho está aberto, ele é a única porta.
Ele é o único mediador, nós estamos nele. É o sangue representando o sangue da nova e eterna aliança. Amém?